Você que é investidor, que está sempre atento a todos os sinais geopolíticos, né? Todas as questões geopolíticas que impactam muito as economias, os mercados. A gente conversa agora com ele, especialista em relações internacionais, Oliver Stunkel, que vai trazer mais visões importantes para o investidor. Oliver, quais são os triggers mais importantes que o investidor deve ficar atento diante de todos os cenários, né, geopolíticos que nos últimos anos a gente viu que impactou muito, tanto os mercados quanto as economias? Como que a gente pode se proteger e até ter boas rentabilidades? Bom, é fundamental olhar para o cenário geopolítico, inclusive para quem só investe internamente, porque hoje em dia o cenário global tem um impacto diário no ambiente de negócios, não só no Brasil, mas obviamente no mundo inteiro. E é fundamental olhar para que principalmente as grandes potências fazem, os Estados Unidos, a China, mas também a Rússia, que está buscando mais espaço geopolítico. Então, olhar essa ligação entre eles é fundamental e também sempre garantir que haja um bom equilíbrio no portfólio para evitar justamente que uma crise geopolítica possa ter um impacto sobre todo o portfólio. Então, o estudo da geopolítica, o hábito de acompanhar o cenário geopolítico é absolutamente fundamental e deve ser parte da estratégia de qualquer investidor. É possível o investidor conseguir se antecipar, entender quais são os famosos cisnes negros, né? O que pode acontecer com situações adversas, inesperadas, como aconteceram nos últimos anos? O investidor ele consegue, através deste olhar mais para a geopolítica como um todo, conseguir se antecipar muitas vezes e se beneficiar, de repente, ou até se proteger? Bom, obviamente não dá para saber exatamente quando a próxima crise geopolítica acontece, mas falando sobre cenários, a gente consegue, por exemplo, já pensar sobre o que acontece se houver uma intensificação da guerra na Ucrânia, se essa guerra começar a envolver outros países, se houver uma piora significativa na relação entre os Estados Unidos e a China, a gente consegue já pensar quais setores serão os mais afetados. Então, me parece que mais do que prever exatamente o dia em que alguma crise vai estourar, é preciso pensar, antecipar e pensar quais podem ser os principais pontos de conflito ao longo dos próximos anos e de que forma eu consigo proteger o meu portfólio contra essas crises que podem acontecer. China e Estados Unidos, né? A gente tem visto muito algumas notícias, né, em relação a principalmente balões de espionagem. Também tivemos Taiwan no centro dessa questão entre China e Estados Unidos. Eu queria que você também trouxesse um pouco mais. Esse é um ponto que o investidor precisa ficar atento? Não, absolutamente. A trajetória entre os dois é declinante em termos qualitativos. Veremos mais barulho, mas isso não necessariamente quer dizer que amanhã haverá um conflito armado entre os dois, mas certamente algo que pode assustar os investidores ao longo dos próximos anos, porque haverá tensão. Inclusive, os dois países discordam em relação à guerra na Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, é mais importante olhar as ações que os governos tomam em relação à relação bilateral. Os Estados Unidos, por exemplo, se prepara cada vez mais para ser sua própria produção de semicondutores, né, uma política industrial que se prepara, de certa maneira, para depender menos da China, para também estar preparado para um possível conflito que envolve Taiwan. Então, certamente me parece um risco de um conflito elevado ao longo dos próximos anos, mas isso não quer dizer que a relação bilateral entre os dois de repente passe por uma profunda crise, porque continuam sendo parceiros fundamentais e ainda existe uma dependência econômica mútua entre Pequim e Washington. Maravilha. Oliver, vamos convidar, né, o pessoal que está aqui nos acompanhando na BMC News, se quiserem saber mais a opinião do Oliver, entender mais sobre as oportunidades também de se investir no exterior, fica aqui o convite para acompanhar, né, o grande programa, né, esse grande evento da EQI, Invista Lá Fora. Eu e Oliver, neste painel, vamos abordar assuntos interessantes. Fica o convite aqui para vocês, clique no link e acompanhe, faça a sua inscrição no evento.